Boa noite, meus amores. Como vocês estão? Marcamos essa live surpresa para falar de escassez e não merecimento, eu e a Aline. Vamos aguardar ela entrar, mas eu já quero iniciar dizendo que eu resolvi fazer essa live porque aconteceu algo aqui hoje que está bem conectado ao tema. Então, a gente entende que tudo é uma provisão de Deus, né? Então, vamos aproveitar para poder, quando isso vibra aqui em mim, falar sobre um pouco da minha história. Mas quem vai iniciar contando um pouco da jornada é a Aline, porque ela, através das constelações familiares, ela deu um salto. E na história dela fala muito sobre esses adolescentes, né, de 30, 40, 50 anos que ainda moram com os pais, que ainda não despertou para ter sua casa própria, ter o seu negócio, às vezes até trabalha, mas ainda não conseguiu sair da casa dos pais, e isso atrasa demais a vida da gente. Eu não estou nessa situação, né? Desde que fui mãe aos 24 anos, dei meus pulos, morei um tempo na casa da minha mãe, mas hoje eu tenho a minha casa e nada melhor, né, do que independência, do que liberdade. E dentro da casa da gente, é a gente que dita normas. E dentro da casa dos pais, que vieram primeiro, são maiores que nós, são eles que ditam as normas. Então, isso é muito importante, sabe? A gente dá asas. Boa noite, Polly. A gente dá asas para os nossos filhos, né? Igual eu tenho um filho de 18 anos que já faz faculdade, mora só, e eu até brinco com ele me rende muitos atendimentos, sabe? Porque quando eu falo isso para as pessoas, tipo, né, não acreditam, porque hoje em dia isso é muito raro. As pessoas ficam eternamente na casa dos pais, às vezes tem família para os pais criarem e a vida não anda, não desenvolve, sabe? E é igual um pé de limão que tem ali fora, né? O limão vem pequenininho, depois ele vai se desenvolvendo, crescendo, e esse ano, como deu muito limão e eu não tirei, ele apodreceu, né? Tem vários limões ainda lá grudados, e é isso que acontece com a nossa vida. Quando a gente não sai da casa dos nossos pais, a gente não tem autonomia e não vai para a vida. Então eu vou falar um pouco sobre mim, já que a Aline está demorando a entrar. Eu anotei, eu fiz um script de novo. Um dos meus primeiros pontos de virada foi quando eu trabalhava no açougue, fiquei 15 anos lá e o dono resolveu vender. Eu quase que dei um ataque, porque eu não tinha curso superior, a minha vida era só ali, cortar carne, né? Eu comecei como caixa, depois virei açougueira e fiquei por ali. Então, quando ele resolveu fechar, né, eu me reinventei, abri o meu negócio e nele estou há 10 anos, fora as terapias. Então, eu tenho uma empresa de carnes recheadas, já tive ajudante, dou curso, tem toda uma jornada. Mas esse foi a minha primeira ruptura, sabe? Cordão umbilical cortado. Eu já morava aqui na minha casa, casada, né, com o Manuel pequeno. A segunda ruptura foi quando eu me separei. Eu, de novo, me vi numa situação onde eu não tinha outra renda, a não ser as carnes. Eu era uma empreendedora totalmente leiga em administrativo, e isso fazia com que sempre tinha que completar com o dinheiro, o salário, né, que entrava aqui em casa fixo, as contas da empresa da Sabor a Mais. E aí já estava claro que aquilo estava desandado, mas eu continuava e eu não aceitava que ninguém desse palpite, porque fui eu que, né, iniciei, entre aspas, a empresa, e eu não aceitava aquilo. Resumindo, quando esse salário fixo saiu, a coisa desandou literalmente. E aí eu me vi mais uma vez
né, numa encruzilhada, sem saber o que fazer. Aí, as deusidências da vida, Deus enviou lá uma cliente, onde eu comentei, a Aline acabou de chegar, onde eu acabei comentando com ela que eu... Aline? Aí eu acabei comentando com essa cliente que eu estava com uma micose no meu pé. Aline? Oi, boa noite. E de novo eu não estou te vendo. Boa noite. Quer que eu saia e entro de novo? Não, a gente pode fazer igual aquele dia. Eu iniciei, porque você atrasou um pouquinho para entrar. Aí eu vou terminar e aí você começa, tá? Tá. Aí, gente, essa cliente, eu falei que eu estava com micose no pé, ela me falou sobre aromaterapia. E assim começou o meu segundo negócio. Mas nesse meio tempo, antes da separação, eu constelei, já falei isso aqui várias vezes para não me separar, e acabou que, né, constelar e não ser amparado não dá bom. Então, eu acabei acelerando esse processo, eu já falei em outras lives, então não vou entrar nesse mérito hoje, mas então eu fiquei com a aromaterapia, a minha empresa, a aromaterapia as constelações. E esse ponto sobre escassez e não merecimento, que eu quero falar aqui hoje, é porque eu vim de um contexto, né, onde lá no Gutierrez, que é um bairro onde meu pai e minha mãe trabalharam antes de mim, e eu estou lá tem 24 anos, né, meu pai já faleceu, a minha mãe hoje não trabalha fora, e eu estou lá. Então lá a gente sempre ganhou muita coisa. Manuel estudou num colégio particular lá a vida toda. Boa noite. Eu nunca paguei, né, graças a Deus, então eu ganhava uniforme, ganhava isso, ganhava aquilo. Um aluno bolsista, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Manuel passou por muitos problemas, sabe? Teve uma ocasião que ele tomou tapa na cara na escola, sabe? E dentro desse contexto, eu sempre ensinei para ele, olha, filho, isso é uma oportunidade de ouro, né? Tanto é que ele passou numa federal, eu também não pago faculdade, perante essa base que ele teve. Mas eu criei no Manuel uma mentalidade assim, né? De ter que suportar tudo, né? Para estar ali naquele lugar. E isso, gente, aí ele foi jantar com a namorada anteontem, lá no topo do mundo, e 24 horas depois, Manuel tá de cama, com febre, passando mal, sabe? E a gente, diante de um áudio que ela me mandou, eu já tinha associado isso, porque ele ficou muito ansioso, ele ficou com medo, né, do dinheiro não dá, porque imagina, dentro do nosso contexto, quase R$ 500 um jantar, isso não era da nossa realidade. Então, para eles foi, eu acho que isso foi bem assim, né? Mexeu muito com as emoções dele. Então, ele amanheceu com diarreia, vomitando, tá com febre, sabe? E o emocional da gente, a ansiedade, isso mexe com você, sabe? Então, assim, ainda bem que no dia ele não passou mal, né? Ele aproveitou o jantar, graças a Deus, mas 24 horas depois está de cama. Então, por isso que eu abri essa live. Por quê? Porque nós somos movidos pela nossa imaginação, pelo que a gente ouve, principalmente pelo que a gente fala, porque a boca mais próxima do nosso ouvido é a nossa. Então, eu fiz um post ontem nos stories falando para, de forma alguma, você desacostumar a pessoa de ficar te contando tragédia, de ficar te contando coisa ruim da vida dela, da vida do outro, sabe? Exceto num contato terapêutico, né? Que é para isso que a pessoa me procura. Agora, aleatoriamente, que o fulano fez isso com o ciclano. Gente, foi um custo, né? As pessoas se acostumarem com isso. Mas hoje elas já se acostumaram. Então, o drive dele era um drive assim, né? Sempre ganhou muita coisa. Pelo fato da minha postura de profissional, eu sempre tive um aparato muito grande de todo mundo.
Eu sempre fui trabalhar chovendo, doente, eu não faltava de trabalho, Manuel não faltava de aula. Então, isso nos rendeu muitos benefícios. Só que hoje é um novo tempo, né? Eu trabalho com outras coisas, né? O nosso nível financeiro está, graças a Deus, melhorando. Os meus clientes que estão chegando são clientes, assim, de um nível financeiro maior, o meu atendimento hoje está com um valor maior. E, assim, até que a gente se acostuma com isso, e é aí onde eu entro no não merecimento, você precisa ir acessando, né, novos lugares, igual eu falei para ele, filho, vai, aproveita, eu serei a próxima, né? Mas vai, aproveita, chega lá e, né, se conecta com tudo aquilo que é um mundo diferente do que a gente está acostumado a vivenciar. Mas eu não sei o que deu, que ele está passando mal. Então você pensa como que é forte a crença, né? A crença de, meu Deus, né? Será que isso aqui é para mim? Pelo menos esse foi o meu entendimento como mãe, como quem trabalha com a área da terapia. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu trabalho, né, com uma empresa, com a aromaterapia, com as constelações, e tudo que aparece que faz dinheiro, honestamente, eu faço. Porque, gente, esse assunto aí de só uma coisa, você tem que seguir, isso é tudo balela. As pessoas fazem um monte de coisa e tudo que vem, né, tem rentabilidade e é honesto, não está prejudicando ninguém, tá tudo certo, sabe? Só a minha gasolina é um salário mínimo por mês que eu gasto. E aí, quando eu me vi numa situação financeira muito restrita, eu comecei a procurar emprego fixo. Gente, o pessoal está pedindo faculdade, pós-doutorado, mestrado, para te pagar R$ 2.000, R$ 3.000. Esse dinheiro não dá para eu pagar a minha despesa mensal de jeito nenhum. Eu me banco, né? Tem a ajuda lá do pai, mas eu me banco Manuel, banco gasolina, banco tudo. Eu, graças a Deus, né, hoje me alimento bem. Mas quando eu não estava nessa situação, eu já trabalhei, inclusive o dia que eu for lá, eu vou fazer uns stories, sabe? Porque eu me prometi. Eu trabalhei 6 meses num bar, de bartender. Porque, sabe, eu já trabalhava com terapia e quando você vibra na escassez, tudo dá ruim. A terapia não estava fluindo, a Saborar Mais não estava fluindo, tudo estava travado. E aí eu ia fazendo aquilo que dava. Tem muita gente que está na criança que senta e espera um milagre. Gente, chega tanta gente para mim que às vezes ela fica meio, né, chateada com Deus, porque pensa assim, Deus me abandonou. Só que na verdade, faça a sua parte que eu te ajudarei. E eu sou dessas. Eu e todas as mulheres da minha família. A gente tem esse ímpeto, sabe, de ir em busca. Minha avó era assim, minha mãe era assim, eu e as minhas irmãs somos assim. A geração de netos não é assim, né? Não tão, né, igual essa geração, mas as coisas vão mudando, vão evoluindo, é mais facilidade, igual o Manuel estuda, quem banca ele somos eu e o pai dele. Então, assim, é diferente. Ele estuda numa federal, ele estuda o dia todo, ano que vem vai fazer monitoria na faculdade. Mas, se a gente não tem, né, como fazer um dinheiro, como que seria possível? Sabe? Isso não seria possível. Então, a gente tem uma mentalidade e você precisa acessar novos desafios para que a sua mentalidade desbloqueie. Senão você não vai sair desse lugar. Sabe? O Aline, você quer falar agora? Assim, como eu perdi o início, né, eu vou começar, então, comentando o que seria a escassez, né? Você chegou a falar? Não, Falar que eu pode falar. entendi, né, o que seria escassez, assim, essa pessoa fica em dúvida, né? Ah, será que eu tenho isso? Normalmente, aquele sentimento de falta, né, de algo, por mais que você ache, né? Porque, na verdade, a escassez, ela pode estar dentro do relacionamento, finanças, nas emoções, né, Isa? Ela, na verdade, essa escassez não é só no financeiro.
Então, talvez ela pode ser dentro do relacionamento, a pessoa não se sente merecedora daquela pessoa. Então, dentro do contexto aqui que a gente está falando hoje, até de questão financeira, essa falta, essa privação, não ocorre só aquela pessoa, às vezes, que não está ganhando dinheiro. Vamos pensar uma pessoa que é advogado, ela está exercendo, ou é nutricionista, ou professor, o que seja. Mas quando ela se mantém só naquele salário, mas mesmo assim sente falta de querer algo mais, eu gostaria de fazer mais viagem, eu gostaria, você vê que ela vive na escassez, né? Porque ela se prende naquela obrigação, daquela formação, daquilo, é isso que eu ganho, né? Igual você falou, se você for para um mercado convencional, ganhar salário mínimo, você não consegue manter as suas despesas. Mas tem gente que se sacrifica, vive uma escassez imensa, porque acha que o tempo está só nisso, só nessa função. Formei, né, em professor, igual no meu caso, a minha formação pedagoga, então vou fazer só isso, e aí a pessoa não sente tudo o que ela poderia estar usufruindo usando de outros, né, artifícios ali. Então, Sim. assim, uma forma de identificar é a pessoa perceber o quê? O que normalmente está associado à escassez? Pensamento negativo, né? Está associado medo, ansiedade, não estar aberto a mudanças, ela é resistente à mudança, né? Você acha que ela não faz nada diferente, ela não vou financiar isso porque não dá, tudo dela é muito restrito, parece conservador, não, mas é o medo da mudança, ressentimento, culpa na questão de relacionamento, não se sente merecedor, algo lá de trás que aconteceu, né? E aí, agora, assim, que eu esclareci um pouquinho, quem não souber identificar, né, o que é essa escassez, né, essas emoções, esse sentimento, contar o exemplo meu, assim, os mais recentes, porque ao longo da nossa vida a gente vai criando crenças, a gente tem vários bloqueios. E aí chega determinada situação, igual agora, né, foi aí do Manuel, a gente identifica esse bloqueio nele e aí é a hora de acionar, né, essa crença dele e desbloquear. No meu caso, eu me divorciei, então, assim, na época eu tinha apartamento próprio, né, tinha toda uma vida estabilizada, eu divorcio, fica na justiça nessas questões de bens e eu venho, retorno a morar com a minha mãe. E o que acontece? A minha crença ali do que vem da resistência à mudança, medo, né? E aí justificavam por N motivos. Não, vou esperar sair as questões da justiça dos bens, porque eu vou comprar meu imóvel, aí minha vida vai ser perfeita. A gente está sempre criando uma justificativa para aquele medo, né? Para aquele pensamento negativo. E aí eu fiquei 5 anos nessa mentalidade de escassez, de não merecimento, morando dentro da casa da minha mãe, naquele sentimento, apesar dela teto, comida, né, ter aquela situação, entre aspas, parecendo confortável para mim, não era, sempre faltava algo. Faltava uma liberdade, uma forma de educar minhas crianças que entravam em conflito, né? Porque é vó, ela tem, né? Vó é para curtir, gente, né? Pai e mãe que é para educar. Então, tinha essas questões dentro de casa que vinha aquela falta, porque eu já tinha tido o meu lar. Eu saí cedo de casa, com 19 para 20 anos, eu já saí de casa, logo depois, né, casei. Então, você conquista uma liberdade que, quando você perde isso, fica naquela falta. Mas a escassez e a falta de merecimento me manteve 5 anos dentro da casa da minha mãe. E a partir do momento que eu identifiquei esse bloqueio, essa crença, que eu pude tomar atitudes e ações para mudar aquela situação. E o que eu fazia? Eu me endividava muito. Era coisa supérflua, né? Eu já tinha até o apelido que era sócia da Renner, por exemplo, comprava muito. Porque aquilo justificava, eu não tenho dinheiro, eu não vou conseguir manter uma casa, né? Aí, até esse ponto, eu já tinha 2 filhos, então como que eu vou fazer isso? Então, essa falta de merecimento, a gente cria N justificativas, só que quando eu identifiquei e coloquei, não é fácil, não é do dia para a noite, né, Isa? São pequenos hábitos. Primeiro, mentalidade, é pensamento. Eu mereço ter de novo o meu lar, onde eu vai ter as minhas regras. Então, primeiro, você realmente esse pensamento positivo mesmo, que a tendência da escassez é te levar para o negativo, para você se manter naquele lugar. Então, a primeira coisa é eu mereço. Tá, mas não é só merecer, ficar pensando que as coisas vão acontecer, né?
E aí, por quê? Aí você vem aquela culpa, poxa, agora que eu identifiquei, eu tô aqui arrastando, né? Várias questões de relacionamento, até com a minha mãe, com o meu padrasto, podia ter evitado. Mas aí a culpa tem que tirar, se perdoe, que foi o que foi. É o segundo ponto. E aí você vai limpando os seus pensamentos, o seu coração, e aí você parte para o plano de ação, né? Que é aí que vai vindo, ó, essas etapas que vai vindo para o desbloqueio. Não é uma coisa assim, hoje eu acordei, vi que aconteceu isso e amanhã está resolvido. E aí, qual que é o plano de ação para isso? A primeira coisa foi realmente, no meu caso, orçamento. Nossa, olha quanto que eu estou pagando de fatura, quanto que eu estou gastando saindo e quanto que seria o meu custo de vida porque eu estava desejando, né? E aí já muda o meu posicionamento. Eu saio daquele vitimismo, eu saio da falta de merecimento, começo a perceber o quê? Ué, eu mereço, o que eu posso fazer para conquistar isso que eu mereço? E aí essa mentalidade foi me guiando, né, para hoje. Eu estou aqui na minha casa, com os desafios, claro. A Isa está falando aí, né? Hoje eu postei sobre lá os meus serviços, Isa, aí teve um questionamento assim, você não acha que devia estar mais nichada? Eu tenho meu nicho. Sofia, Enza, aluguel, alimentação, esse é meu nicho. Então, o que eu tenho de conhecimento, que eu posso vender contribuindo para o outro, por que não, né? Por que não? E aí, esses bloqueios que as pessoas têm é que, às vezes, ela fica nessa falta de merecimento. Quer Sim. falar, complementar dentro do que eu falei? E às vezes não é sobre o que você pensa, é sobre o que você sente. Eu só Isso. virei essa chave quando gente, eu vou ser bem sincera, tá? Porque eu acho que não cabe mentira. Eu peguei umas lingeries de uma das madrinhas do Manuel para vender e eu peguei o dinheiro que eu recebia, colocava numa conta e esse dinheiro ficou lá. A minha mente entendeu que tinha um dinheiro lá. Gente, juro para vocês, desde esse dia a minha vida financeira mudou completamente. Eu, igual, né? Agora a gente vai estudando. Essa semana eu li 7 leis universais do sucesso, do Deepak Chopra, e depois as 26 formas de prosperidade, o maneiro de prosperidade. Diz que é audiolivro, eu estudo enquanto eu estou lá na fábrica. E aí eu fui ficando muito feliz, e eu e a Aline temos muita conversa, terapia, porque, gente, sabe quando você vai cumprindo cada passo ali que ele fala? Hoje eu estou lá na frente. Mas por quê? Isso através das constelações, né? Porque toda semana eu sou atendida, toda semana. Então eu criei um acompanhamento sistêmico, porque existem umas crenças aí, que você não pode constelar direto, você não pode aquilo. Eu sou um exemplo vivo de que não tem isso não, sabe? Eu avanço 10 em 10, 20 em 20 degraus. Então, depois desse dia lá, porque eu já fui desbloqueando, né? Minha fábrica, numa das constelações, ela estava travada por causa do meu primeiro marido. A consteladora que me constelou pediu para o representante dele assinar uma liberação da minha prosperidade, da minha fábrica, e para quem entende aí de constelação que está assistindo, vai entender o que eu estou falando, porque é uma liberação de memórias, sentimentos e emoções que você está carregando. Gente, só assim as coisas começaram a andar. Mas depois que eu fiz esse novo drive, que as coisas começaram a correr, sabe? E o fluxo é natural da vida. Ontem eu fui lá para a casa da Eduarda, estava conversando com a mãe da sogra do Manuel, e eu falei para ela, falei, olha, eu já trabalhei muito, sabe? Eu já corri atrás demais. Hoje, os clientes estão chegando. O dinheiro está vindo até mim. Gente, eu recebo o Pix o dia todo. Por Deus, sabe? Pela vida do meu filho que está deitado aqui dentro do quarto. Está nesse nível. Mas por quê? Eu já desbloqueei tanta coisa, estou vibrando tão alto que é isso. Isso o povo não mente. Agora que você vai ficar tranquilão, o dinheiro. Gente, isso é mentira. Isso não acontece, sabe? Está acontecendo por quê? Porque, primeiro, eu estou em movimento, que se você não estiver movimentando, não vai adiantar nada. Segundo,
eu venho desbloqueando as coisas através do sistêmico, que é muito profundo, que é muito poderoso, sabe? Então, assim, esse episódio que aconteceu ontem com o Manuel, uma coisa muito forte para mim. Porque olha para você ver, né? O fato dele ir lá pagar um jantar de quase R$ 500 trouxe uma desordem fisiológica no corpo dele. Pensa como que isso é profundo. Então, assim, eu falei, meu Deus, vamos fazer uma live, Aline, para falar sobre isso, porque eu compartilho muitas coisas com ela. Então, olha só, as nossas crenças de não merecimento, sabe? O seu drive está lá ainda no passado, e aí você pensa que você não é merecedor daquilo. E aí, você passa mal. Gente, isso é muito profundo, né? E eu toda vibrando aqui, na maior alegria, né? Porque eu falei assim, e isso não me apertou em absolutamente nada, sabe? Tá tranquilo, graças a Deus. Eu tenho um horário só para sexta-feira, essa semana que entra agora. Então, assim, tá tudo fluindo. Mas fluindo por quê? Porque eu venho me trabalhando direto. Eu venho me trabalhando e comecei a instalar uns drives novos na minha mente, sabe? Porque não é Mas por falta de assim, trabalho. o que acontece nesse momento da crença é, às vezes, é um gatilho lá da infância. Aí eu vou lembrar daquela constelação que você fez para mim, a primeira, que eu estava parada, e lembra, olhando para minha mãe. E aí eu questionei o que era aquele cenário, né? Porque dentro da casa dela, eu voltei a ser criança. Né? Então, por isso que eu estava parada. Para que eu ia querer movimento? Eu queria aquela atenção da minha mãe, carinho, né? Eu queria estar ali, buscando aquilo. E para mim, para que eu ia me movimentar de sair da casa dela, né? Eu lembro direitinho que na constelação mostrou que eu estava paralisada, tinha a ver com a questão da minha mãe, e aí a partir daí que a gente vai, igual eu falo, a gente sai da constelação com uma informação e aquilo reverbera as semanas, meses, porque eu vai vendo os gatilhos, ou lá da infância, o que eu agora estou sentindo aqui na casa da minha mãe adulta, que está confortável, né? Que eu buscava lá na falta da infância, né? Porque normalmente é a falta de lá que você na adulta está buscando, né? Sim, Igual na questão do Manuel, pode ter sido um gatilho de alguma coisa lá da infância, e você estava reverberando aí, mas para ele, ele entendeu de outra forma, né? Porque agora a escassez, assim, o que é? A comparação. Então, ali naquele momento, às vezes ele comparou com algo, né? Quando a gente está na escassez, falta de merecimento, a gente está comparando. Né? Quando a gente está na abundância, não. Quando a gente está na abundância, a gente aceita a situação. Assim, qual fala? Abundância é atenção plena, é viver o agora, o momento. Provavelmente reverberou essas emoções dele, porque naquele estado de ele não estava em presença do momento, né? Veio um gatilho de algum momento da vida dele. Então ele assim, né? Ali não estava na abundância, né? Se, né? Igual a gente está falando nessa questão emocional, ele pode, né? Ter desencadeado alguma coisa lá da infância, da adolescência, mas com certeza não estava na abundância, porque a abundância você vive o momento. É a aceitação daquilo, você está confiante, né? E coopera para que tudo funcione. Então, sim. assim, a falta de merecimento, escassez, ele estava na comparação, na preocupação, então aquilo veio coisas na cabeça dele e não permitiu, né? Mas igual a gente fala, é muito jovem, é incrível e lindo ele ter, assim, foi uma vivência importante, porque tem muita gente, né, que está aí, eu com 40, 50, 60, e que ainda não passou por isso para desbloquear, né, ainda está nessa crença de falta de merecimento, na escassez, então ele teve o privilégio, vamos dizer assim, de ainda muito jovem poder desbloquear isso, ainda tendo a mãe, né, para poder dar todo esse apoio, por ter conhecimento, porque se não for por esse conhecimento, outras mães, outros pais passam por situações dessa e não entendem. Vai levar o filho no médico, acreditar que é só físico, né? E não vê só, não vê a questão emocional também. E é sobre, a Aline falou uma palavra, a gente precisa desbloquear aquilo que nós não estamos acostumados a vivenciar. Seja no relacionamento, seja no Sim. financeiro. Você precisa vivenciar uma experiência que vai te proporcionar instalar um novo programa na sua mente, porque a nossa mente, ela está acostumada com algo e ela quer economizar energia.
Então, ela não quer que você saia Ei, daquele lugar. Você falou alguma coisa? eu ia falar que um exemplo muito comum é a pessoa não aceitar o elogio, né? Aí você, seu batom tá tão bonito, mesmo de você simplesmente falar obrigada, aí você fala, ai, você achou? Ai, mas ele foi tão baratinho, ai, eu ganhei, nossa, mas ele é tão antigo, né? Ai, Aline, seu cabelo é tão bonito, ai, obrigada, mas as pontinhas dele tá tão seca. Isso, né, a falta de merecimento, uma coisa simples e que é um hábito tão comum e que se a gente começar a trabalhar de simplesmente receber elogio, já é um gatilho, né, de desbloquear essa falta de merecimento. E é um sinal que você está fora do seu feminino, porque o feminino recebe. É por isso que Exatamente, também. tem um órgão sexual que recebe. Então, quando você não está no feminino, o dinheiro não vai vir também, porque você não vai querer receber. É Sim. outra questão muito importante. Então, você... Relacionamentos tóxicos, normalmente a pessoa não se sente merecedora de uma pessoa que vai te tratar bem, né? É uma questão muito em evidência hoje e normalmente também está a falta de merecimento quando faz esses relacionamentos. A pessoa mendiga afeto do outro, né? A Cláudia está falando que foi no evento, quinta-feira, e aconteceu um fato parecido comigo. Estou com diarreia desde o dia do evento. Diarreia, na linguagem corporal, é medo. O que te E fez a sentir falta medo de no evento? merecimento, escassez, está ligada ao medo. Pois Então, é. talvez seja um evento que ela planejou, ansiava tanto, e aí agora vem esse sentimento. Então, vou te dar aqui uma orientação, ô, Cláudia. Você acolhe essa emoção. Eu falei com o Manuel hoje lá na sogra dele, ele estava deitado, e aí eu fiz um movimento sistêmico com ele, apliquei reiki na barriga dele e falei, filho, pense em algo que você goste muito, um momento de alegria. E aí você vai primeiro desconectar a sua mente da dor que ele estava sentindo no abdômen, que ele falou, mãe, está me incomodando demais. E aí, a segundo movimento, eu falei, filho, para de lutar contra o que você está sentindo, acolha. Porque se a gente ficar tentando, não quero, não quero, aquilo vai te prender. Então, talvez, Cláudia, olha se você não está lutando contra, sabe? Porque, igual, minha mãe chegou aqui e falou assim: não, toma isso, toma aquilo para poder cortar. Gente, você não pode cortar um evento fisiológico do seu corpo, não. Você precisa deixar ele fluir, sabe? Deixa fluir que vai acabar uma hora. Então, Eu você só lembro acabou quando, com o problema, né? sim, eu lembro quando a gente separou, eu e o Wagner, ele ficou, acho que 30 dias direto de diarreia. Ele viajou de avião horas, né? Porque foi para muito longe, e ele falava, Eis, eu não paro. O medo do novo, o medo da separação, o medo do que ele, na escolha que ele fez. Então, o corpo, gente, ele aciona luta ou fuga. E ele vai te mostrar aquilo através de um sintoma. Aí você vai lá e corta o sintoma. Essa, sabe? É assim que a gente funciona, mas não é assim que as coisas devem funcionar. Então, eu falei, olha, vai acolhendo. Aí ele ia embora hoje, eu falei, não, você não vai embora, que ele tá com febre. Eu falei, você vai ficar aqui. Se ele não melhorar, amanhã eu vou levar ele no médico, né, gente? Porque a gente estuda, entende, mas existe a medicina para isso. Nada é excluído, tudo é um completa o outro. Mas isso, para mim, foi algo muito forte, sabe? Por isso que eu vim aqui falar, porque quantas pessoas, olha a Cláudia colocando, obrigada pela orientação, não tomei nada, deixando liberar. É sobre isso? Vai deixando liberar, Cláudia. Porque para o Manuel, eu estou dando água de coco, água normal, ele alimentou pouco, né? Ele não quis. Então, assim, isso é muito profundo, gente. A gente precisa dar escuta para o nosso corpo, sabe? E assim, desde quando eu comecei a fazer isso, minha vida começou a fluir igualzinho o rio, sabe? Nossa, meu Deus! E quem está próximo a mim, tá lá no trabalho, na minha empresa de manhã, eles veem igual, de manhã eu levanto, porque assim, eu tenho notado que a pessoa quer a prosperidade, mas ela não quer tal coisa, ela não quer fazer tal coisa. Ela quer isso, mas ela não quer aquilo. Gente, existe um percurso e cada percurso tem algo, um ciclo, fases, né? Igual as minhas fases, por exemplo. Eu fiz consultoria com a Bebel, não sei se ela está aqui ainda, mas ela tinha entrado na live. Se tiver, Bebel, me dá um oi aqui. Fiz consultoria com a Bebel,
Com a Cláudia também, eu fiz dos arquétipos. E aí, eu mudei toda a minha estrutura, porque eu tenho 3 segmentos diferentes, então eu mudei tudo. Porque quando você abre um feed de uma pessoa próspera, como que o feed dela tá? Todo arrumado. Quando você olha para a pessoa, como que ela tá? Toda arrumada. Então, gente, se você quer alcançar algo, você vai pagar um preço por isso. Então, eu vou trabalhar igual. Toda hora um passo e fala. A Bebel tá aí, ó, ela falou, oi, agora. Eu fiz minha consultoria de estilo e imagem com ela e ela fez um estudo sobre as minhas 3 profissões. E, gente, isso é investimento de milhões. Depois que eu fiz a do arquétipo, eu fiz com a Cláudia, que também comentou aqui agora sobre o evento, e o de imagem e estilo eu fiz com a Bebel. Isso mudou minha vida. Eu não tô falando pra puxar saco só porque ela tá aqui na live, não. Eu tô falando sério. Gente, eu vou Porque você já trabalhar. falou no off comigo, tá? Vou aqui ser testemunha, que, né, você já rolou em off esse elogio, tudo que reverberou para você, a Sim. consultoria. Aí eu vou trabalhar assim, eu tô vestida de terapeuta quando eu vou atender. E não é assim que ela me ensinou a vestir, eu vesti para live. Quando eu chego lá no meu trabalho, que eu sou empresária, eu visto a minha doma. Mas eu uso semijoias, eu me maqueio, eu uso batom. Isso já virou hábito. Porque se eu quero sair desse valor aqui que eu ganho para esse e eu quero ser bem paga por isso, eu É o preciso. merecimento, é o que a gente está falando, do merecimento aqui, né? O merecimento, você se sente merecedora de se cuidar também, não só para você, o seu cliente merece também. Sim, e eu externalizo isso. Então, vocês não têm noção. De doma, eu vendo constelação. Eu vendo aromoterapia. Eu vendo massagem. Né? A Bebel disse que a constelação mudou a vida dela também. Então, assim, a governante está bem presente, a Cláudia falou. Eu fiz uma live do atendimento dela, tá aqui, viu? A live do dia que ela me atendeu. Então, assim, a gente precisa, se você quer, né, merece, você tem que dar o on ali no botão, né? E investir. Porque se você não fizer isso também, como que você quer alcançar alguma coisa? Né? Igual eu venho desbloqueando, fazendo terapia. Fiz agora recentemente o curso de Reiki nível 3 com a Neuza, né? Que transborda na minha vida. Meu Deus, não tem nem o que falar, né? Mas, gente, é sobre isso, sabe? Então, depois de todos esses movimentos, o meu atendimento, ele triplicou o valor. Agora eu abri uma mentoria, ela foi dia primeiro agora, eu e a Aline somos parceiras na mentoria, com o ticket mais alto, temos alunas, e é por quê? Porque a gente externaliza aquilo, é porque eu tenho segurança ao falar. E olha, uma coisa O muito alto importante que eu valor, quero né? falar. Hã? O alto valor, né? Sim, e Identificar eu o quero alto valor. falar que eu tenho sido desafiada às vezes, sabe? Isso aconteceu agora, uns 15, 20 dias atrás. Tipo, aconteceram desafios onde eu tive que, como diz a Bebel, ela adora essa palavra, me posicionar, sabe? E eu falei claramente, falei, olha, quem atende junto comigo é Deus, ele entra primeiro que eu. E eu sei o que eu estou fazendo, sabe? Quem me valida primeiro sou eu. Então, quando eu falo isso com uma pessoa, olhando nos olhos dela, ou seja lá, que eu gosto de mandar mensagem de voz, né? Porque esse negócio de digitar, a pessoa entende o que ela quiser. Gente, já aconteceu da pessoa falar assim, nossa, agora eu vou ser atendida por você. Porque ela vê segurança no que eu falo. E eu falo sobre mim, sobre as minhas histórias, sobre a história do Manuel, porque não é mentira. Porque quando a gente mente, a gente titubeia, né? Ali. Eu tô falando sobre a minha história real. Quem me conhece pessoalmente sabe o que eu tô falando. Sabe? É uma construção. E se eu quero algo, né? Eu deposito, que eu falo muito isso nos stories, para eu depois eu sacar. E o saque chegou, que eu até brinquei com ele, né? Falei, filho, que eu comecei a ser questionada, gente. Uai, essa constelação não funciona para você, não? Porque eu estava muito, assim, num movimento de financeiro muito desafiador. Eu e a Aline trocamos muito, né?
Pois, mas aí vale lembrar que nesse seu momento de conflito, você vivia também uma parte de comparação, lembra? Você se Sim, comparava e tudo. Quando você saiu disso, você está agora na abundância. E sim, quando você entra na abundância, você conseguiu identificar rápido, no exemplo do Manel, do que aconteceu, que foi, né, a falta de merecimento, escassez, que também, por isso que é tão íntimo. A gente está falando muito de dinheiro, mas vai saber se no coração dele ele olhou de frente, né? Estou imaginando aquela cena romântica para aquela mulher na frente dele, que ele anseia um futuro, e tipo assim, uau! Ele pode ter sentido, será que eu mereço ela? Porque ela merece eu oferecer tudo isso para ela. Então, às vezes, a gente nem, talvez nem tenha se dar conta. Talvez seja aquele olhar, isso é o que eu quero oferecer para essa mulher. Né? Ela merece tudo isso, mas, né? E aí veio essa falta de merecimento. Então, são várias coisas que só ele vai poder identificar qual foi o gatilho, né, de ter ocorrido tudo isso. sim. Então, todas essas questões são muito fortes, sabe? Então, para você que às vezes está passando por um momento desafiador financeiro, né? Pelo menos do meu ponto de vista, essa live vai te ajudar bastante, porque é um passo a passo do que eu venho fazendo para alcançar aquilo que eu quero, sabe? Porque não existe, como diz Joel J, não existe almoço grátis, sabe? Quando o almoço é grátis, a refeição é você. Então, você precisa, né, estar ciente daquilo que você quer e ir em busca, né, pagando ali o preço, porque eu, por exemplo, eu agora estou tendo o que eu quero, porque eu fiz aquilo que era preciso. E isso foi posicionamento de adulta. Eu lembro que no primeiro final de semana que eu fui trabalhar no chalezinho de bartender, eu ia receber R$ 135, o Manuel me ligou, mãe, posso pedir um lanche? O total do lanche dava R$ 50. Eu falei, meu Deus, que falta de noção do meu filho. Mas eu não tinha deixado nada pronto para ele lanchar, né? Eu falei, não, filho, claro, pode pedir. Porque se a gente vibra, não precisa a gente falar. Eles sentem. E é por isso que eu falo com os clientes, falo com as pessoas que às vezes vêm comentar algo de filho comigo. Primeiro você vai mudar você, a sua postura, porque senão não vai adiantar nada, né? Como diz a Denise Furtado, não existe filhos sadios de pais emocionalmente doentes. E é o que mais a gente está vendo aí, sabe? Mas não vamos entrar, estamos falando sobre escassez e não merecimento. Mas é sobre isso. Se você não mudar o que você vibra, o seu pensamento, e você, isso que eu fiz do depositar o dinheiro ali das lingeries e minha mente entender que tinha um dinheiro lá parado, mudou tudo. Sabe? Mudou tudo. Desde esse dia, gente, a minha vida financeira mudou. Eu falo isso com a Patrícia, né? O porcentagem até aumentou. Que ela me agradeceu tanto, sabe? Mas, gente, outra coisa, né? Agradeça as pessoas, né? Compartilhe, indique. Eu sou muito dessas e eu estou recebendo tudo de volta, graças a meu bom Deus. Sabe? Porque tem gente que é tão escassa que fala assim: eu não, vou falar que o serviço dela é bom, né? Gente, pelo amor de Deus. Sabe, é Tem o que lugar para vibra todo dentro. mundo. Hã? Tem lugar para todo mundo, né? Sim, é o que vibra dentro de você. Eu não sou igual a Aline. A Aline não é igual a Isabel não é igual a Cláudia, né? A Cláudia também faz consultoria de imagem, só que ela foi para o lado dos arquétipos. E o que vai chamar o cliente é a energia que você vibra, né? É aquele seu, o que você entrega, que é a sua essência. Ninguém é igual a ninguém, sabe? Mas aí a pessoa fica vibrando naquele negócio ali. Gente, para mim, isso não, sabe? Essa semana me aconteceram tantas coisas mágicas, igual, quero passar o Réveillon num lugar, né? E já recebi, já comprei o meu convite, mas acabei ganhando, né, o convite de novo. Olha para você ver. Aí eu queria passar o carnaval lá num carnaval que vai ter aí já o gênio da mágica, o gênio da lâmpada já apareceu, sabe? Eu O gênio da tinha abundância. o gênio do quê? Da abundância. Da abundância. Eu tinha criado, né, colocar algumas coisas minhas em ordem até agora dezembro,
O gênio da abundância também já fez a obra. É. Então, mas tudo por quê? Porque, gente, eu não tenho mais espaço e nem tempo para poder ficar pensando em coisa negativa, que isso não vai dar certo, que eu não tenho dinheiro. A estratégia do dinheiro parado continua, não é parado, né? Tá lá. Quando eu preciso, eu tiro ele e depois eu volto. Porque dinheiro é energia de vida e ele precisa movimentar. Se você não movimentar o dinheiro, sua vida vai parar mesmo, sabe? E eu sei que tem Porque tem horas. pessoas, Liz, a gente fala aqui da escassez, falta de merecimento, às vezes acha só a pessoa que não tem, né? Mas tem aquele Sim. que tem, mas não usa, não usufrui, ele também está escasso, né? Tá com aquele dinheiro, você falou, parado, não movimenta, não usufrui daquilo por saber que merece, né? De fazer uma viagem, de passar um Réveillon Sim. num lugar que, né, que você gostaria. Tudo isso não é só a falta do dinheiro, né? É você questionar em qual área da sua vida está tendo aquela falta. Às vezes a pessoa é a falta do lazer e ela está com o dinheiro guardado, com medo de perder dinheiro, com medo de adoecer e precisar do dinheiro. Tem muita gente que é assim. Eu vejo assim, até a geração antes da minha tinha muito disso. Nossa, vou guardar o dinheiro. Às vezes isso já chama doença, né? Hoje eu creio nisso. Com outra mentalidade, que você fica guardando dinheiro com medo de adoecer, você acaba adoecendo para precisar daquele dinheiro. Porque você cria, com o seu pensamento, você cria um campo. Sim. Gente, isso é muito importante, você cria um campo. E o que você fala vira realidade. Eu tenho observado isso demais. E uma coisa que eu observei esses dias é como que eu consegui limpar a minha mente, porque a minha mente era muito poluída. Eu ficava pensando em coisa ruim, pensando demais o tempo todo. E hoje, depois, né, de muitos desbloqueios, muitas constelações, gente, é uma serenidade. É igual a confraria que eu vou fazer, uma paz interior, sim, indescritível, sabe? Oi, E hoje, não é perfeição, porque igual a gente que tem conversa terapia, o que acontece? Às vezes tem uma fala, mas rapidinho a gente se corrige, né? sim, Opa, peraí, não, vamos mudar, né? Não é que a gente é perfeita aqui, olha, nossa, agora elas, né, só pensamento positivo, Zé. Não, não, não é uma positividade tóxica, não, gente. É saber que aquilo aconteceu, ter que tomar consciência e já mudar a rota, o pensamento, né? como é que é o livro que eu te falei, Aline, que eu estava lendo uns trechos ontem? Desacelerar, peraí, quando Que você observa quando você eu tenho ele aqui. desacelera. Eu li uns trechos desse livro É ontem, esse ô, aqui? gente, hã? É esse aqui? As coisas que você só vê quando desacelera? Exato. Gente, para mim, assim, teve algumas chaves lá, né? Mas como eu já desbloqueei muita coisa, hoje eu olho assim com muita alegria para esses livros e falo, uau, né? Como eu evoluí. Mas para quem, né, tem algumas coisas, questões ainda e está patinando, principalmente no financeiro, leia esse livro. Ele tem bastante insight maravilhoso, sabe? E aí você cria quando você pensa, você cria um campo e que ele começa a atuar. E aí ele vai uma hora virar realidade, sabe? Então, eu li uma coisa no livro essa semana também falando assim que quando você tem um pensamento ruim, você vai e fala mentalmente, próximo. E aí tenta. Eu achei muito interessante. E aí você já pensa, né? Próxima coisa que eu vou pensar. Né? Eu já levanto de manhã agradecendo a Deus, assim, mais uma oportunidade de vida, porque uma coisa que você não vai controlar é na hora que a morte vier te buscar. Você não vai controlar. Então, o resto, tudo, é um poder que você tem de escolha todos os dias. E se, por exemplo, meu financeiro não está bom, o que eu posso fazer além de? Né? Eu trabalho, por exemplo, dentro do meu nicho da aromaterapia, das constelações, né? Tenho feito confraria, agora mentoria, eu tenho um atendimento individual, acompanhamento com massagem, chinelo bioenergético, os óleos essenciais, as lingeries lá da Patrícia. Agora eu vou fazer um pedido de óleos, que tem muita gente procurando óleo essencial essa semana. Eu vou criar também, já estou dando até um spoiler, né? Eu vou fazer um kit com óleo, com o difusorzinho e
um defumador de casa, porque tudo isso é o que eu peço para os meus clientes fazer durante os atendimentos, né? Quando está com a energia carregada, a casa carregada, porque foi tudo isso que eu fiz para chegar até aqui. E ano que vem nós vamos chegar muito mais longe, eu não tenho a menor dúvida sobre isso, porque depende só de mim, né? Eu já tenho todo ali um script, né, do que fazer. Agora, no meu caso, é só ir furando as bolhas, né? Igual no meu segmento, eu já tenho ali um valor que eu estou acostumada a fazer no mês, né? Eu preciso sair daquele valor para outro valor. E aí, o que eu vou entregar? Porque aí é o que eu entrego, e o universo entende e vai me dando cada vez mais. E eu até falei com a sogra do Manuel ontem, falei, olha, o pessoal fala, né, que você chega nesse nível. A Aline, gente, faz atendimento bioenergético. E ela fez comigo. E eu estou vibrando nos 700 Hz, que é o Hertz da iluminação, onde as coisas fluem, igual um rio, sabe? Então, assim, é verdade. Quando eu iniciei tudo, eu achava que isso era conversa fiada, né? Que isso é para poder ficar te vendendo e tal. Mas não, eu fui me desbloqueando, fui trabalhando, né? Fui investindo, né? Porque fiz 5 liberdades do Endel, fiz Cronos, mas nessa época isso daí não, né? Foi, agregou. Já fui atendido com aromaterapia, já passei por assim, umas 7 consteladoras diferentes. Atualmente, minha consteladora é a Neuza. Fiz o bioenergético com a Cissa, fiz com a Aline, sabe? Então, você vai tendo um passo a passo. Os meus clientes fazem a mesma coisa. Hoje eu recebi um feedback aqui, que a menina foi constelada por mim, deve ter uns 30 dias, e ela falou assim que muitos movimentos, a prosperidade, o dinheiro, e dependendo de como está o seu interno, o dinheiro vai vir. Porque se ele não está vindo, tem algo a ser trabalhado ainda no seu masculino, ou no seu feminino, ou na sua criança, você com você, e o masculino e feminino é você e os seus pais, porque é a sua mãe, feminino, seu pai, masculino, e todo o sistema dos dois, entendeu? Se não está vindo, tem um bloqueio nesses dois. Né? E eu vim trabalhando isso, desbloqueando, 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 né? E graças a Deus, até que enfim, as coisas começaram a fluir, porque eu comecei a ser questionada, né? Essa constelação não funciona para você. Só que uma coisa muito importante, gente, o outro não precisa te validar. Ele não tem que acreditar em você. Se você acreditar em você, quando você estiver pronto, Deus vai te entregar. É sobre isso, sabe? Então, às vezes, o outro te dá o check e você não está seguro, você treme. Quando você treme, você perdeu. É isso, sabe? E eu tô no nível assim que para me desestabilizar, você vai ter que ralar muito, sabe? É muita segurança, porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu estudo, eu sei, sabe? Não é que eu tô falando assim de segurança, né? Que nós estamos falando de merecimento, você precisa estar seguro, porque É se pra, você não porque para você vibrar nessa abundância que você está, você tem que ter confiança. E aí também falar da constelação, que quando você, de finanças aqui, tá com problema financeiro, quando você está olhando muito, o problema do governo, a minha área de trabalho não está boa. Isso aí, gente, já é falta de merecimento e escassez. Você não vê os recursos disponíveis, você foca só no negativo. E aí, como que você tem que lidar com isso? Você tem que descobrir aonde que foi moldada essa crença, né? De onde ela veio. E isso normalmente é lá da infância, da adolescência. E aí, na constelação, isso mostra muito. Eu também, na constelação com a Isa, já mostrou que eu precisava muito de aprovação, medo de julgamento, né? E isso vinha lá da infância, porque meus irmãos tinham um certo comportamento, eu era a boazinha, então eu era sempre elogiada e recebendo carinho pelas boas notas, porque arrumava o quarto, então sempre aprovação na perfeição, no perfeccionismo, naquilo. Então isso foi moldado lá atrás, né? O pai e a mãe têm culpa? Não, era a forma que eles aprenderam também o melhor que eles podiam fazer, né, isso? A gente sempre coloca isso, porque aí voltar e apontar culpa para pai e mãe, você não está honrando também, você vai continuar, né, com várias questões. Mas
a falta de merecimento, escassez, aonde foi moldada essa crença? E aí, quando você vem trabalhando na constelação, você acaba encontrando esse ponto, né, essa raiz de onde veio esse bloqueio aí. Sim, e só o imperfeito tem a oportunidade de crescer. O perfeito não precisa, né? Então, assim, eu estou falando de segurança, mas não sou perfeita, né? E eu pego tudo que me acontece e trago para mim, né, gente? Por que que isso me... Eu peguei esse hábito. E aí, eu estou precisando de fazer um molde, porque eu olho para a pessoa, às vezes, que me traz alguma, né, algum problema, e aí eu gostaria que ela pensasse como eu, e não, as pessoas pensam diferente, têm histórias diferentes, crenças diferentes, então eu estou me moldando, sabe, nesse momento agora, em questão a isso, porque você vai precisar vivenciar algumas experiências para você criar também esse caminho igual eu criei. E eu preciso respeitar. Só que às vezes eu falo, não, mas se você fizer isso, vai dar certo. Mas não, o jeito do outro é do outro. Eu não tenho que falar nada, sabe? Eu digo assim, né, gente? Tem gente que faz acompanhamento, faz a constelação e continua sendo acompanhado. Mas às vezes, para ela, tá difícil. E outra coisa, quando eu estou naquele lugar que eu tenho algum tipo de ganho, eu não saio, sabe? Igual eu, por exemplo, quando eu pego o WhatsApp da minha irmã, que eu comecei a pedir Pix para ela todo dia, porque como eu trabalho com dinheiro diariamente, eu começo a passar mal, sabe? Quando eu olho assim, todo dia eu pedia. E ela um dia me mandou, eu já falei isso aqui outras vezes, um texto falando sobre esse jeito de ser vítima. Gente, eu quase morri, eu queria matar ela. Eu falei, gente, eu não sou vítima, não. Mas aí depois, sabe, eu fui pensando naquilo, meditando, refletindo, eu falei, meu Deus. Né? E foi aí que eu comecei, fui procurar um freelancer para fazer. E aí as coisas, né, vieram desbloqueando, desbloqueando, e eu respeitei o meu corpo, que um dia eu cheguei no bar para trabalhar, e aí eu senti meu corpo pesado. Aí eu voltei no outro final de semana e falei, eu vou testar para ver se eu tô errada. E aí pesou de novo. Aí eu conversei com Deus, eu falei desse jeito, falei, Deus, não é possível que eu sou tão incompetente assim, que você deve estar me achando incompetente, que você não me manda um cliente no valor de R$ 135. Não é possível. Nesse mesmo dia, uma cliente que eu atendi, a Sabrina, me indicou o primo dela, que mora em Londres, e ele me contratou. E ele me pagou um pacote, sabe? E deu, tipo, quase R$ 1.000. Eu falei, meu Deus. O que eu Eu não falei lembro. antes, Deus? Gente, eu fiquei tão feliz, eu gritava aqui dentro dessa casa, eu pulava, sabe? E aí começou. Né? Mas depois disso eu passei mais perrengão também. Mas aí as coisas foram, né? Deus vai testando até onde você dá conta, né? De se colocar no seu lugar. E eu não E acho nem olhar. que seja um teste. Eu acho que eu colocaria como ele te desafiando a melhorar, né? Porque você não Sim, acomodar. Não é que ele está fazendo, exato. não, não que acomode, você tem capacidade de crescer mais. Né? Quando passa, Exato. né, que a gente fala um problema, um desafio, que a pessoa que não é merecedora, que ela não está na abundância, ela realmente vai achar que está sendo penalizada. Ai, Deus Sim. está me punindo. Não, quando você está em abundância, não. Deus confia que eu posso fazer mais, não é? Mas naquela época minha fala era essa, né? Eu falava, meu Deus, não é Porque possível. agora, entendi. Mas Naquele momento, hoje eu olho para isso e falo assim, nossa, meu Deus, graças àquilo eu cresci, né? Graças àquilo. E hoje as coisas estão super fluídas, sabe? A semana toda de atendimento, nós elaborar mais pedidos concentrados. Acabou, meu menino foi lá levar a namorada para jantar, né? Num lugar topérrimo, né? De altíssimo nível, uma conta, né? Um valor ali que experiência, equilibrado, né? equilibrado com o lugar, e aí ele pagou aquilo, aquilo não me fez nem assim, não, nem tremeu nas minhas questões financeiras que já inicia o mês. Então, gente, a live era sobre isso, sabe? Que você que assiste essa live tem alguns insights, sabe? Que isso que eu falei aqui é o que eu falo para os meus clientes, que eu acompanho, que eu faço questão de acompanhar, a gente, né, que faz acompanhamento comigo, ou que vem e faz uma constelação, ou que está nas minhas confrarias, agora temos a mentoria,
mas eu dou essa assistência, sabe? Porque a vida devolve, né? Está me devolvendo, assim, grandiosamente, né? E é por isso que a gente combinou, eu e a Aline, agora, de vir com mais frequência fazer live, né? Porque a gente tem conversas, terapias, igual nós estamos conversando aqui com vocês, mas no off. Eu falei, Aline, vamos levar isso lá para o Instagram, que isso vai, né, dar um monte de insight, que a gente tem cada insight com as nossas conversas, e aí a gente resolveu, né, com mais frequência aqui, porque isso muda, né? Gente, quantas lives eu assisti que eu falava que eu entrava igual um molde dentro das lives, eu falava, meu Deus, era isso que eu precisava escutar hoje, mudou tudo aqui. E é assim que a gente vai crescendo, lendo, buscando, porque você faz um movimento profundo, ressignifica, começa uma organização. Ó, a Nora entrou, gente, a Nora de Milhões entrou aí, a Duda Sica. E aí você vai organizando, né, ali dentro, mas você começa uma busca também, sabe? E eu encontrei muita coisa buscando. E é sobre isso. Na hora de milhões, estava aqui contando que seu namorado está de cama ali com febre. Mas pelo menos ela ficou muito satisfeita. Os dois ficaram super felizes, né, com tudo Mas que... já melhora, né? Já melhora. É, aí volta com força total. Vem ficar aqui no cuidado da mãe, tem coisa melhor que isso, não. Ô, gente, já deu aqui 1 hora de live, né? Eu quero agradecer a todos. E, né, que você que vai assistir depois, que isso te traga bastante insight, sabe? Que graças a Deus a gente rompeu, agora está nos 700 Hz, e aí agora não tem nada entre nós e o universo, o infinito, né? Agora é só continuar fazendo o que a gente tem que fazer e pronto. Quer falar mais alguma coisa, Aline? Eu vou finalizar colocando os pontos aqui para quem quer desbloquear a escassez, né? Seria realmente procurar suas qualidades, porque vai moldando esse pensamento, ver as suas conquistas, listar mesmo, né? As suas conquistas de vida, ser grato, porque isso também influencia no pensamento, né? E quem quiser aprofundar, né, saber a raiz, da onde moldou, veio essas crenças, aí entre em contato com a Hazel, porque a constelação familiar realmente você vai conseguir ver isso mais clarificado, com mais detalhes, né, mais do íntimo. Mas já podem começar aí, né, sozinho, listar suas habilidades, suas qualidades, ser grato, tudo isso vai, né, tirando você dessa escassez, dessa falta de merecimento. É isso, obrigada. Foi ótimo o bate-papo hoje, essa conversa terapia. Cada dia eu me solto mais. A Cláudia colocou, eu só prova que a busca é diária. Agora eu também atendo como terapia. Uau, gostei dessa informação, hein? A Érica colocou, palavras estão batendo com tudo que estou passando em minha vida, amando tudo. Gratidão, obrigado por estar aqui até agora. Olha, Cláudio, gostei desse negócio, hein? Nós vamos conversar no particular. Gente, terapia tântrica é vida. Não é? Ai, É muita depois... atenção plena, né? Que eu falo, a terapia, tanto que vai dar muito essa atenção plena, que é de viver, né, o merecimento daquele momento, independente do que foi e do que vai vir, né? É muito bom. Exatamente. Cláudia, nós vamos marcar algo depois, hein? Gostei desse negócio. Gostei também, gostei. Gente, boa noite, fica com Deus. Obrigada a todos que estiveram aqui até agora. Espero que essa live tenha trago, né, bastante insights para vocês, tá? Aline, muito obrigada, viu? Beijo, obrigada, Isa, mais uma vez. Boa Fica com noite. Deus. Boa Com Deus noite. também. Tchau.